Fala, galerinha, tudo bem? Pessoal, essa semana o Bolsonaro fez um discurso onde ele citou aquele grego, né, físico e matemático, Arquimedes, com aquela famosa frase dele: me dê uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Arquimedes, esse princípio dele foi que ajudou a gente ter uma física que até hoje nós utilizamos esses princípios, como por exemplo um guindaste que move uma peça pesada, ou até um elevador, né, que usa pesos e contrapesos para subir e descer. A frase de Arquimedes é histórica. Mas o Bolsonaro completa a frase dizendo assim: me dê a metade do Congresso e do Senado e eu moverei o Brasil. Eu acho engraçado, pessoal, como as pessoas ainda caem no papo furado do Bolsonaro, né? Eu acho muito irônico isso. Porque o Bolsonaro foi eleito em 2018 como presidente, e em 2019 ele assumiu o poder com uma das maiores bancadas do Congresso, que na época era o PSL, que era o partido dele. O nome dele ajudou a eleger bastante deputados. Eu não lembro se o PSL era a maior ou a segunda maior bancada, mas eles ficavam pau a pau com o PT por um voto, por um deputado apenas. Então ele já tinha uma ampla bancada quando ele foi eleito. Fora os outros partidos de direita que também apoiavam o Bolsonaro, como por exemplo o Partido Novo, Republicanos, etc. E fora pessoas que mesmo de outros partidos, partidos de centro, por exemplo, mas que se alinhavam com as ideias do Bolsonaro, como por exemplo a bancada evangélica, os pastores apoiavam o Bolsonaro, mesmo se estivesse, por exemplo, no MDB. A bancada da bala também apoiava o Bolsonaro, tinha até delegado aí que era deputado de outro partido, mas que apoiava cegamente o Bolsonaro. A bancada do agro, né, a bancada do boi, também apoiava o Bolsonaro, fora o apoio popular que ele tinha das ruas, né? O Bolsonaro surfou naquela onda anti-PT, então ele tinha praticamente mais da metade do Brasil apoiando ele. Ou seja, ele poderia fazer o que ele quisesse. E quando a pessoa é eleita presidente, pessoal, no primeiro ano, é o melhor momento para o presidente colocar suas pautas em prática, porque é mais fácil de aprovar. Tanto que quem já falou isso, ó, duas pessoas diferentes que já falaram isso: Ciro Gomes, que é de esquerda, e Kim Kataguiri, que é de direita. O Ciro Gomes falou: meu irmão, com 6 meses, os primeiros 6 meses de governo, o presidente é rei, ele faz o que ele quiser. E o Kim Kataguiri falou parecido sobre o Milei. Ele falou: no primeiro ano de governo, por o governo ter sido eleito, ele tem mais popularidade, ele tem a força das ruas. Então, no primeiro ano, é difícil o Congresso barrar as propostas do governo. Por quê? Porque senão eles sabem que a população vai ficar contra eles, o Congresso. Então, eles têm de aprovar as coisas do governo. Depois, quando o governo vai se desgastando, perdendo popularidade, essas coisas, aí é mais difícil o governo aprovar as coisas. Agora, no primeiro ano, é aí que o governo tem que empurrar as coisas que ele quer mesmo, que ele consegue passar quase tudo. Tanto é verdade que o próprio Milei na Argentina, ele assumiu com um Congresso bem oposto a ele, bem antagônico, sabe? Onde a maioria era anti-Milei no Congresso da Argentina. E mesmo assim o Milei conseguiu empurrar aquele pacote dele. Ele aproveitou logo o comecinho do governo, ele colocou lá quase 1.000 medidas que ele queria mudar, derrubar isso, criar aquilo, derrubar aquilo, não sei o quê. Mandou para o Congresso, o que ele chamou de lei ônibus, e o Congresso rejeitou algumas coisas, voltou para o governo, depois o resto o Congresso aprovou tudo. Por quê? Porque o primeiro ano é para você dar o start no seu governo. Você pega todas as propostas que você tinha de campanha, aquelas coisas que você tinha prometido, você já joga logo de cara, porque você sabe que vai ser mais fácil de aprovar. O mesmo aconteceu com o Lula aqui no Brasil. O Lula, por exemplo, assumiu a presidência com um Congresso completamente hostil, cheio de bolsonaristas. Os bolsonaristas tomaram posse com plaquinha chamando o Lula de ladrão e falaram que ia fazer a maior oposição da história. Mesmo assim, o Lula, logo no primeiro ano, conseguiu empurrar várias pautas que ele tinha falado em campanha e foram aprovadas pelo Congresso. Inclusive a reforma tributária, né, que o Bolsonaro ainda lutou contra. Né? O Bolsonaro, tudo ele vai contra o Brasil, o Bolsonaro. Falou que não ia ser aprovada, que era para eles não votarem, e mesmo assim passou. Lula conseguiu indicar o advogado dele, o Zanin, e o Dino para o STF. Inclusive com voto até do Sérgio Moro. Irônico, né? Então, o primeiro ano de governo, pessoal, com um Congresso hostil ao seu, já é difícil você passar algumas coisas, mas você consegue. É mais fácil do que nos outros anos, que você vai ficando mais desgastado. Então, o primeiro ano é o ano-chave para você fazer as coisas. Agora, quando você tem um Congresso que é favorável a você, meu irmão, você tá com a faca e o queijo na mão, meu irmão. É só você cortar. Você tem um Congresso inteiro ali que pode te apoiar e fazer o que você quiser. E o que o Bolsonaro fez no primeiro ano do governo dele? Lembrando que no primeiro ano não tinha pandemia, tá? A pandemia só começou em meados de março de 2020, quando ela chegou no Brasil. Em 2019 não tinha pandemia, não tinha guerra de Ucrânia, não tinha nada. Que essa é a desculpa dos bolsonaristas, né? Para explicar o péssimo governo dele. Tinha guerra na Ucrânia e pandemia. Não, em 2019 não tinha nada. O que o Bolsonaro fez no primeiro ano de governo dele? Nada. O dólar explodiu no primeiro ano, tanto que o Donald Trump falou que o Brasil estava desvalorizando a própria moeda de propósito, ainda taxou o nosso aço e alumínio aqui no Brasil. Vocês lembram disso? Olha que o Laranjão é amigo dele, mesmo assim ele meteu taxa no Brasil por causa da política do Bolsonaro.
No primeiro ano o Bolsonaro não fez nada, só teve a reforma da Previdência, que mesmo assim o Bolsonaro não participou, nem ele, nem os bolsonaristas. Foi aí que houve, inclusive, o rompimento do Kim Kataguiri, do MBL, com o Bolsonaro, porque o Kim falou, porra, meu, a gente está todo dia conversando com os deputados, falando com as pessoas, pressionar o seu político para aprovar essa reforma, e os bolsonaristas não estão aqui. Cadê o Eduardo Bolsonaro? Cadê o resto? Eles nem participam, eles nem sequer ajudam, é como se eles não quisessem essa reforma. Estão um pouco se lixando. Então foi aí que o Kim Kataguiri rompeu com o Bolsonaro, porque na verdade eles estavam um pouco se lixando para qualquer coisa, tá? Tanto que em 2019 o Bolsonaro ele só queria criar conflitos, porque ele já tinha em mente, mesmo antes de ser presidente, que ele ia dar um golpe de Estado e ser um ditador, se perpetuar no poder. Em 2019, no primeiro ano dele, foi quando ele falou que as urnas foram fraudadas. As urnas foram fraudadas, eu ganhei no primeiro turno, tá ok? Aí ele já começou a jogar essa sementinha de fraude na urna, para dizer, ó, ou eu ganho, ou então eu vou dar um golpe, porque eu não confio nas urnas. Então ele queria jogar para a população essa ideia de que as urnas eram fraudadas desde o primeiro ano. Foi também no primeiro ano que ele rompeu com o próprio partido, o PSL, sem motivo nenhum. Ele falou lá o nome do cara do partido, eu não vou lembrar agora de cabeça qual é o nome dele, falou que era uma furada, que não sei o que, e saiu do partido. O Bolsonaro ficou quase o governo inteiro sem partido. Tentou criar um partido dele e nem conseguiu, porque ele só finge que é popular, mas ele não tem popularidade bastante para criar um partido. Em 2019 também ele começou a atacar os outros poderes, que fazia parte da ideia golpista dele. Ele atacava acho que é Rodrigo Maia, não lembro se é Rodrigo ou César Maia, mas era o Maia lá do Rio de Janeiro, que era o presidente da Câmara, falava que o Maia não passava os projetos dele. A Câmara não ajuda, ô seu Rodrigo Maia, por favor, pô. Tanto que o Rodrigo Maia desmentia ele publicamente, falava, pô, o cara não mandou nada para a Câmara. Como é que eu não estou passando se ele não mandou nada? Isso é tão verdade, pessoal, que se vocês forem na página do MBL no Instagram, é difícil de achar que esse vídeo já deve ter uns 6, 7 anos. Mas se vocês rolar aquela página inteira, vocês vão achar um vídeo do Paulo Guedes, onde o Paulo Guedes fala exatamente assim numa entrevista. Que ele estava sendo cobrado porque ele não pautava os projetos que o Bolsonaro tinha prometido em campanha. O Paulo Guedes falou assim, de um lado, tem eu querendo mandar os projetos para a Câmara. Do outro lado, tem o cara que diz, eu ganhei com 57 milhões de votos e eu não quero que paute isso. Vocês estão entendendo, pessoal? Eu acho que eu tenho esse vídeo aqui no canal, é num vídeo chamado A Mentira que Não Deixava o Bolsonaro Governar, onde o Paulo Guedes fala exatamente isso. O cara não deixa eu pautar os projetos na Câmara. Por que ele não deixava, pessoal? Porque o Bolsonaro não tinha interesse em governar o Brasil, ele tinha interesse em criar caos para tentar dar um golpe de Estado. Então ele criava essa tensão com os poderes, com o STF, inclusive foi nessa época que tinha aquele gabinete lá da Sarah Winter, que era tipo, como é que era chamado? Era o gabinete das fake news, né? Que o Bolsonaro usava para atacar os ministros do STF com mentiras. Eu falei disso no vídeo sobre fascismo, né? Que isso é fascismo, para tentar impedir que o STF não deixasse ele fazer as coisas que ele queria. Então o Bolsonaro atacava o STF, atacava o Congresso, atacava o Senado, para poder criar uma conspiração de que não deixava ele governar. Oh, eu fui eleito com 57 milhões de votos, mas eles não deixam eu governar. Aliás, para que ele quer ser candidato de novo então, né, pessoal? Você votaria no presidente que não deixa o presidente governar? É o mesmo que você contratar um salva-vidas que não deixa o cara nadar. É imbecil, é estúpido. Mas enfim, a mente do Bolsonaro, ele só pensava em golpe. Aí depois veio a pandemia, que foi a melhor coisa que aconteceu para ele. O que ele fez na pandemia? Ele assinou um decreto do Fique em Casa. Eu tenho até um vídeo que eu mostrava isso. Ele assinou a lei dando poderes aos governadores e prefeitos para poder tomar aquelas medidas de distanciamento. Isolar as pessoas, ficar em casa. O decreto dele permitia até que governadores tomassem até a residência de alguém se fosse necessário para fazer algum projeto de saúde durante a pandemia. Lembrando que os militares estavam com os hospitais tudo vazio, né? Não cederam um lugar para ninguém. Mas o governador teria o poder de pegar a casa de alguém se fosse preciso para abrigar doentes. Bolsonaro assinou esse projeto. Está lá na Câmara. Ele mesmo assinou o projeto. No dia seguinte que ele assinou o projeto, ele pegou o Paulo Guedes e outros ministros, eles foram a pé até o STF, pedir para o STF derrubar esse decreto para que os governadores não pudessem fazer nada. Foi ele que assinou o decreto, gente. E para ninguém dizer que é mentira, o decreto foi elaborado na época do Mandetta, depois ele demitiu o Mandetta, voltou para o Bolsonaro com alguns vetos e ele sancionou de novo. E depois foi para o STF pedir para derrubar o decreto que ele tinha sancionado 2 vezes. Sabe por quê, pessoal? Porque era uma conspiração dele. Ele queria fingir que os governadores estavam prendendo e oprimindo as pessoas. Não deixa as pessoas trabalhar, eles estão oprimindo o meu povo. O meu exército não vai permitir isso, estão esticando a corda. Ele queria usar o exército para dar um golpe de Estado, com a desculpa de que estaria protegendo o povo das medidas malvadas dos governadores, sendo que era o decreto dele mesmo. Tanto que ele sujou a imagem de governadores até aliados, como Caiado, Zema, Ratinho Júnior, etc. E esses governadores são uns bostas, né, de continuar lambendo o saco do Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro colocou eles no mesmo bolo. Todo mundo ficou revoltado com os governadores.
Inclusive, agora a gente vê que o Bolsonaro, por exemplo, para a presidência, ele já falou que não quer ninguém. O Caiado não serve, o Zema não serve, o Ratinho Júnior não serve, só quem serve para ele é o filho dele e a mulher dele, que nunca ocupou um cargo público na vida. Essa é a apta para ser presidente. A Michelle Bolsonaro seria uma puta presidente. Os outros que são governadores, entendem de administração pública, não. Nenhum serve. Porque ele só confia nele e na família dele. E mesmo assim, esses governadores trouxas continuam apoiando esse babaca, né, pessoal? O cara não dá chance nenhuma dele se eleger, o Tarcísio. O Tarcísio, isso é uma pesquisa hoje da Quest, que ele está em segundo lugar nas pesquisas. Mas vê se o Bolsonaro dá alguma chance pro Tarcísio. É mais fácil ele queimar o Tarcísio. Porque o Bolsonaro só aceita na presidência ele ou alguém da família dele. Não é um projeto político nem de direita, é um projeto de família, projeto de poder. Então o Bolsonaro ficou 2 anos aí da pandemia com esse lenga-lenga, tanto que ele não queria comprar vacina nem fudendo. Aquela vacina, esqueci o nome dela, da Pfizer. A Pfizer ofereceu a vacina para o Bolsonaro em agosto de 2020. Agosto. O Bolsonaro não quis nem encontrar o cara. Negou vários e-mails, negou encontro. Uma vez o cara foi lá pessoalmente, o CEO da Pfizer, ele foi se encontrar com o Amado Batista. Chegou no final do ano, ele falou que não precisava de vacina, porque a pandemia já estava controlada. A pandemia já está diminuindo. Tivemos um pequeno repique, mas só. No outro ano, a pandemia explodiu, chegando a matar 5 mil pessoas por dia. Porque o idiota não queria comprar vacina. Por quê? Porque ele queria aquela tensão toda da pandemia para ter uma desculpa para o exército, né, para os militares, colocar ele no poder, que ele ia ser o salvador da pátria, que salvou o povo dos malvados governadores que prendiam as pessoas em casa e não deixava as pessoas trabalhar. Vocês perceberam? Então o Bolsonaro nunca fez nada no Brasil, cara. Não tem um tijolo que o Bolsonaro tenha posto nesse Brasil inteiro, um prego, nada. Ele fez uma pontezinha de madeira lá no Amazonas, que ele gastou 700 milhões para inaugurar uma ponte de 300 milhões. Não fez porra nenhuma em 4 anos, só ficou andando de motinha e falando de golpe. Esse presidente não vai mais obedecer nenhuma ordem do senhor Alexandre de Moraes. 4 anos nesse lenga-lenga e agora ele mete essa aí pra enganar o povo de novo. Me dê metade do Congresso, metade do Senado, que eu vou mover o Brasil. Por que ele não moveu em 2019? Em 2019 viu o dólar explodindo, viu a crise começando em 2019, a Amazônia pegando fogo, viu o Brasil todo começando a destruição. Por que ele não fez porra nenhuma em 2019? Ele não tinha ampla maioria do Congresso? Ele não tinha a maioria da população nas ruas que apoiavam ele? Ele não tinha a faca e o queijo na mão? Se o Bolsonaro tivesse feito qualquer projeto em 2019, se ele tivesse mandado para o Congresso, teria passado. Por exemplo, se o Bolsonaro falasse assim, a partir de agora o salário mínimo vai ser 5 mil reais, teria passado. Eu vou isentar quem ganha até 5 mil reais do imposto de renda, que era uma promessa de campanha dele, teria passado. Eu vou acabar com o PPI, que era uma coisa que ele era contra quando ele era deputado, né? Aquela política de preço da Petrobras. Teria passado, gente. Mas ele não fez nada. O Lula acabou com o PPI no primeiro ano. O Lula foi lá e fez. O Bolsonaro não. Ele só falava contra, mas ficou 4 anos sem fazer nada. Então, pessoal, é lamentável, né, que o bolsonarista se comporta que nem mulher de malandro, né? O cara bate, humilha, atrai, gospe, e ela acha que o cara uma hora vai tomar jeito. Não, essa fase já passou. Ele vai se tornar uma pessoa melhor. Você vai ver. O cara não muda e ela continua sendo trouxa de ficar com o cara. É a mesma coisa de bolsonarista. O Bolsonaro trai. Vocês viram agora que ele apoiou o Alcolumbre para presidente do Senado? O Alcolumbre já falou, não vai pôr em pauta nem anistia e nem impeachment de Xandão. Na verdade, o acordo que ele fez com o Alcolumbre, que já foi até revelado, né, confirmado por pessoas que participaram, é que o Alcolumbre vai botar uma PEC para reduzir a inegibilidade de políticos de 8 anos para 2 anos, porque ele quer ser candidato de novo. Ele está pensando só nele. Aqueles presos lá de Brasília, foda-se. O impeachment do Xandão, que ele fala tanto para os seguidores dele que o Xandão é um ditador, foda-se. Ele só quer a PEC para ele voltar a ser presidente. É só isso. Então o Bolsonaro, tanto que gerou uma crise no bolsonarismo, né? Daria até outro vídeo, né? Os caras estão brigando feio na internet. O bolsonarismo se dividiu. De um lado tem Rodrigo Constantino, Marcel Von Hatten, Ricardo Salles. Do outro tem Kim Paim, tem os filhos do Bolsonaro, etc. Então virou 2 grupos o bolsonarismo, tá? Os caras estão brigando feio na internet. Agora os bestas aí que apoiam o Bolsonaro ficam achando que ele é um mito. Ah, se o Bolsonaro votar e tiver metade do Congresso e do Senado, ele vai mover o Brasil. Ele já teve, seus idiotas, ele já teve em 2019. O Bolsonaro foi o presidente que teve a melhor governabilidade do Brasil. Nem o Lula, no auge da sua popularidade, tinha um Congresso tão favorável que nem o Bolsonaro. Bolsonaro tinha vários deputados ali que aprovariam qualquer coisa que ele passasse. Ele não deixava o Paulo Guedes avançar com os projetos na Câmara. Ele impedia. Porque ele não tinha interesse em governar o Brasil, ou de mover o Brasil, melhorar o Brasil. Ele só tinha interesse em gerar caos, para dizer que a culpa era dos governadores, ou dos prefeitos, ou do STF, para ele poder ter uma desculpa para dar um golpe. A verdade é essa. Ele só queria dar um golpe. A mente dele era só pensando em golpe. Quando ele era deputado, ele falou, o repórter perguntou para ele, o senhor daria um golpe? No primeiro dia com essa bise.
Era isso que ele queria, se perpetuar no poder, ele e a família dele. Tanto que ele tentou. Ele conversou com os 3 chefes das Forças Armadas, o chefe do Exército não concordou, só o Garnier, que era da Marinha, um cara que foi promovido por ele, sem passar por aquela hierarquia militar, que toparia dar o golpe. Aí o Bolsonaro ficou com medo, viu que ele não ia ter apoio das 3 forças, ele desistiu. Mas vocês estão entendendo? Agora, cair de novo nesse golpe de Bolsonaro, pessoal, me deu metade do Congresso, do Senado, que eu vou mover o Brasil. Tem que ser muito trouxa, né, pessoal? É só olhar o que ele fez em 2019. Não fez porra nenhuma, fez o dólar subir, ganhou sanções do amiguinho dele, do Trump, aqui no Brasil. Não fez nada, só ficava andando de motinha, atacando os poderes. Não deixava o seu ministro da Economia levar as pautas que podiam melhorar a economia do Brasil para o Congresso. Não deixava. Cadê que ele moveu o mundo? Então tem que ser muito trouxa para cair nesse papinho de novo, né, pessoal? Mas enfim, bolsonarista acredita em tudo, né? Para quem reza para pneu e fica com o celular pedindo ajuda de alienígena, não duvide que uma galerinha ainda votaria nele aí. Agora você que não é trouxa, dê um like aí no vídeo, ativa o bendito sininho, se inscreva aí no canal, pessoal, também. O canal é muito interessante, tá? Comente também o que você achou. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para as pessoas saberem quem é o Bolsonaro de verdade, para refrescar a memória delas. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.